dar uma dica de leitura porreta pra vocês da nossa querida editora parceira Intrínseca. Como vocês já viram aí no título do vídeo, então não sei porque eu tô fazendo suspense, a gente vai falar do Regresso e de seu filme que também se chama O Regresso. Tanto o livro quanto o filme contam a história do explorador americano Hugh Glass, que no filme foi interpretado pelo nosso querido Leonardo DiCaprio, que finalmente levou seu Oscar de melhor ator. Esse livro é basicamente um faroeste. Eu sei que pode parecer esquisito porque ele é na neve e tal, só que ele tem bem a dinâmica de um faroeste, assim como o livro também, só que ele se passa no norte dos Estados Unidos, ao invés de se passar no oeste. O Hugh Glass é um cara que ele fez uma porrada de coisas na vida dele, ele existiu de verdade, tá, gente? Ele foi uma figura até famosa por conta da história dele. Ele existiu de verdade e ele, nessa história aqui, a gente acompanha ele a partir do momento que ele está trabalhando em uma companhia de peles. Ele caça e coleta peles de animais. Acontece que numa dessas caçadas o Hugh acaba sendo atacado por um urso cinzento e por ele ser um membro de valor da equipe, o capitão ele resolve não deixar o cara sozinho. Ele designa 2 dos caras lá, dos soldados da equipe dele, para ficar com o Hugh e acompanhar ele pelo menos até o momento que ele vai falecer. Eles são o Jim Bridger e o Fitzgerald, que é o grande vilão do livro e do filme. Interpretado no cinema pelo Tom Hardy, do Mad Max. Acontece que esses 2 caras acabam abandonando o Hugh Glass sozinho, no meio do mato, no frio, quase morrendo, e eles pegam todas as armas e levam e deixam o cara sem nenhuma água, sem nada na pindaíba. E aí o Hugh, ainda debilitado, ele começa essa jornada dele de voltar todos esses quilômetros até o lugar onde eles ficam acampados e encontrar esses caras que abandonaram eles para se vingar. Sim, é uma história de vingança. Eu não sei o Hugh Glass como pessoa, porque eu nunca estudei a fundo essa história, então não sei o que é verdade ou não no livro e no filme. Mas pelo que ele é apresentado nessas 2 versões da história que eu consumi, ele é um grande personagem. Você torce pra ele, ele pode até não ser tipo assim, a melhor pessoa do mundo, tal, você descobre algumas coisas do passado dele, aí você interpreta isso como você quiser ou não. Mas ele é um personagem excelente, você torce sim por ele, você fica puto com as paradas que as pessoas fazem com ele e tal. E toda a história é voltada a isso, ao Hugh como personagem tentando voltar pra casa. É claro que a vingança é um elemento muito importante dessa história, é o que categoriza ela pra mim como western, como muitas pessoas aí consideram. E ela ganhou uma adaptação muito bem feita nas mãos do Alejandro González Iñárritu, que é um diretor de cinema mexicano que é espetacular. Ele fez Babel, fez Birdman, fez um monte de filme bom, incluindo O Regresso. Não vou aqui ficar ressaltando muitas diferenças entre o livro e o filme, porque são 2 obras excelentes que têm que ser consumidas, cada uma visando o seu público, mas tem sim algumas coisas bem diferentes, tipo no filme o Leonardo DiCaprio, né, que é o Hugh Glass dele, ele tem um filho que ele teve com uma nativa e esse filho ele não tem no livro, sabe? É um elemento da história que foi criado pra gente sentir mais raiva do Fitzgerald e do Jim Bridger. Na história, sim, não é spoiler, tá, gente? Isso acontece, sei lá, nos primeiros 15 minutos de filme, o filho do Hugh Glass é assassinado no filme, isso, pelo Fitzgerald, e isso é um dos elementos que faz a vingança dele ser muito mais poderosa. O final do livro também tem algumas diferenças, mas eu vou deixar vocês descobrirem por vocês mesmos. O livro foi escrito pelo Michael Punk, que é um embaixador dos Estados Unidos em Genebra, fazendo alguma coisa lá que eu não sei. E a escrita dele é bem bacana. Uma coisa que muda do livro pro filme é que o livro ele é acompanhado no ponto de vista de vários personagens, sabe? Mas a história é sim voltada principalmente pro Hugh, então ele sim é a figura do protagonista na história. Enquanto no filme você tem basicamente 2 pontos de vista. O ponto de vista do próprio Hugh e o ponto de vista do Fitzgerald, que é o vilão. Apesar de simples, eu acho essa edição maravilhosa, sério. Assim, apesar dela ter essa frase aqui que normalmente eu não curto, o livro que inspirou o filme, ela tem essa capa que eu acho bem bonita, a quarta capa também eu acho bem bonita. E na verdade ele é um livro que vale muito a pena ler. Eu usei ele como uma leitura de passagem, recebi ele em parceria com a editora Intrínseca, mas na verdade ele acabou se tornando muito mais que isso. Eu realmente me senti muito imerso nesse livro e eu gostei bastante dessa história que eu consumi. Eu particularmente gosto de toda história que tem a ver com vingança e tal, essas coisas. Vocês me conhecem, eu adoro um bom livro violento. Mas ele tem uma pegada histórica também, é um contexto de pobreza do norte dos Estados Unidos nessa época que é bem interessante de se analisar e é uma cereja nesse bolo. É um bom livro, recomendo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o filme também. Como eu falei, ele foi dirigido pelo Alejandro González Iñárritu, o cara que fez Babel com Brad Pitt e a Cate Blanchett, se eu não me engano, que é um filme muito bom. Ele fez também Birdman, que é o outro filme que ele ganhou Oscar. Ele ganhou 2 Oscars seguidos, se eu não me engano, de melhor diretor. Um por Birdman e outro por O Regresso. Sem falar que Birdman ganhou também o Oscar de melhor filme. E ele tem várias coisas que se destacam, cara. Eu não tenho como começar a elogiar esse filme, eu não sei por onde começar. Ele é muito bem feito, ele foi o melhor filme do Oscar daquele ano, na minha opinião. Junto com Hell or High Water, só que é um filme que eu quero fazer um vídeo separado, então vai vir.
Eu quero começar ressaltando a fotografia. Eu sei que é meio clichê hoje em dia, o cara que é cinéfilo e gosta de cinema ressaltar a fotografia, mas é incrível o que o Inharito faz aqui com a câmera, cara. Ele usa os enquadramentos longos, estáticos, bem como uma câmera que vai lentamente se movimentando, e o filme é todo rodado em luz natural. Não tem uma luz artificial no cenário, cara. E é um cenário perfeito, muito bonito. Eu não sei se é uma lente grande angular que ele usa, mas ele pega umas cenas assim de paisagem que tu olha e tu, cara, isso não pode ser real, sabe? Só pode ser artificial, mas não. É bem real e é muito bonito. O filme é muito bem fotografado. Inclusive, um dos Oscars dele foi de fotografia. Outra coisa a se destacar, esse é um cara que ele não tem elogios pra ele também, é o Alejandro González Iñárritu. Então, é legal falar que nos últimos anos, os 4 últimos Oscars foram para diretores mexicanos no governo Trump. E o Alejandro González Iñárritu foi um dos caras que ganhou 2 dele. Ainda teve o Guillermo del Toro e esse ano teve o Afonso Cuarón com Roma. E, cara, esses caras eles estão mandando muito bem. Eu espero muito ver mais filmes deles e tal. Eles são incríveis. Teve essa direção muito soberba nesse filme. Tem uns planos sequências muito fodas, muito longos. Assim. Tem um logo no início que é inacreditável. E aqui, para continuar falando disso, eu tenho que entrar em outro ponto que é um grande destaque desse filme, que é a cena do ataque do urso. A primeira vez que eu vi esse filme, eu pensei, cara, o Leonardo DiCaprio ele só pode ter lutado com esse urso de verdade, porque é muito real. É muito real. O urso ele foi todo feito em CGI, isso foi um CGI muito bem feito, cara. Assim, eu reclamo muito de CGI, inclusive no vídeo do It eu reclamei bastante, que eles usaram demais CGI exagerado. O que eu reconheci nessa cena de CGI foi só a cena do urso. Cara, parece um urso de verdade, sério mesmo. Tudo de CGI foi investido ali para aquele ataque. É a cena que se destaca no filme e tal. O filme foi vendido com essa cena. É brutal, é muito agressiva, é compreensível até, porque tipo, o Hugo ele tava caçando e aí do nada ele topou com os filhotes da ursa. Ele nem tava atacando eles nem nada, só que o instinto da mãe, né, era uma ursa fêmea. O instinto da mãe falou mais alto e ela atacou ele para proteger os filhos dela. E ele teve sim que assassinar a ursa, que matar a ursa. Cara, a cena é incrível, não tenho como falar mais dessa cena. Só assistam, cara. O filme é incrível, o livro é mais ainda. E a última coisa que a gente tem pra destacar, que na verdade talvez seja a coisa que mais chame a atenção no filme, são as atuações. Eu quero começar falando da galera mais secundária. A gente tem o Domhnall Gleeson, que é filho do Brendan Gleeson. Ele fez Frank, que é um filme que eu curto muito. Ele foi o irmão do Rony Weasley lá, o irmão mais velho do Rony Weasley no Harry Potter, lá nos últimos. Fez Black Mirror, tá fazendo Star Wars agora, ele é o General Hux no Star Wars. E ele é um personagem bem secundário aqui, só que ele tem sim sua importância, sua relevância, e ele manda bem, sabe? Ele é assim como o pai dele, ele é um bom ator. Ele é irlandês, o que soma muito aos pontos pra ele, na minha concepção. E apesar dele ser um personagem meio secundário, ele é bem likeable, sabe? Ele é um cara que você gosta bastante, assim, desde o início e tal, apesar dele ser um cara meio besta, sabe? Ele deixa as pessoas montarem muito em cima dele. Sem ele saber, é claro, as pessoas enganam ele bastante. Outra atuação de destaque é de um cara que tem aparecido mais e mais, mas ainda assim as pessoas não têm falado tanto dele, que é o Will Poulter, que ele faz o Jim Bridger aqui. Ele foi o Eustáquio no Crônicas de Nárnia. Ele tá nesse filme? Tá nesse filme. Mais recentemente ele fez um personagem no Midsommar, que pra gente é um dos melhores filmes de 2019, um filme de terror do Ari Aster, diretor do Hereditário. E ele fez também um Bandersnatch, e ele foi a única atuação boa do filme, então há de se levar isso em consideração também. Menino bom, menino novo, ele tem uma fisionomia, eu não tô julgando, tá gente, mas assim, as pessoas na internet consideram estranho e tal. Ele recebeu muito backlash no Twitter depois do Bandersnatch, fez até ele sair da rede social só porque ele não se enquadra num padrão de beleza assim que todo mundo considere. Só que ele é um ator jovem, um ator talentoso, sabe? Por mais que ele interprete certo tipo de estereótipo de personagem, às vezes personagens até meio irritantes, ele é um cara que ele cumpre muito bem seu papel. Aqui ele tem uma tarefa muito difícil de ser um cara que, apesar dele ter feito besteira, você tem que gostar, sabe? Porque ele tem uma inocência cega, ele é jovem, ele é manipulado pelo personagem do Tom Hardy o tempo todo, mas ainda assim ele é um personagem que há de se relevar, sabe? Ele é muito importante para a história do Hugh Glass e no filme também ele não faz feio. O que é uma boa história de vingança sem um bom vilão. A gente tem aqui o Fitzgerald, interpretado brilhantemente pelo Tom Hardy. Isso rendeu para ele uma indicação ao Oscar de ator coadjuvante, muito merecida, por sinal. E aqui ele tem um sotaque forte, realmente um pouco difícil de entender o que ele fala, mas assim, ele é um cara ameaçador. Desde o primeiro instante dele na tela,
você enxerga ele como um cara escroto, sabe? Um cara que você não gostaria de fazer amizade, não gostaria de estar perto. E a maneira que ele fala das coisas e tal, e como ele trata o personagem do Leonardo DiCaprio e os outros personagens ao redor dele, tornam ele um personagem muito difícil de se gostar, e na verdade você não tem que gostar dele, porque ele é o vilão, ele é um desgraçado, você tem que desgostar dele, e o Tom Hardy fez um excelente papel nisso. Mas a nossa estrela, aquele que é um dos maiores atores da sua geração, um dos maiores atores da atualidade, e que finalmente foi reconhecido, esse Oscar foi mais pelo conjunto da obra, porque ele tinha sido indicado muito antes, por filmes que ele realmente merecia ter ganhado. Lobo de Wall Street, Gilbert Grape... Os Infiltrados. Os Infiltrados, que ele não foi indicado pelos Infiltrados, foi pelo Diamante de Sangue, mas a gente considera ainda assim e tal. O Leonardo DiCaprio, cara, ele interpreta o Hugh Glass aqui. É um papel que é difícil de fazer, porque o Hugh, ele machuca as cordas vocais dele, né? Ele toma uma porrada na garganta do urso, que ele fica o filme inteiro quase sem falar. Então é uma interpretação muito física, muito facial, depende muito das expressões dele, sabe? Pra tu entender o que ele tá passando. O olhar do Leonardo DiCaprio nesse filme é uma coisa que é muito pesada, você entende tudo que ele tá sentindo, o que ele tá pensando pelo olhar. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Eu acho que é uma interpretação que você tem mais que assistir do que me ouvir explicando, sabe? Então assistam O Regresso, é um filmaço. E o livro não fica atrás. Eu recomendo bastante, eu fui muito feliz em solicitar esse livro da Intrínseca, porque ele é sim um bom livro, sabe? Eu tava querendo ler ele faz um tempo, só que eu sempre empurrava com a barriga. E quando eu recebi ele, eu fui muito feliz em ler. É um livraço, recomendo tanto o livro quanto o filme. Então esse foi o nosso vídeo. Se você curtiu, deixa o like aí, compartilha, comenta, fala aí alguma coisa aí embaixo que você goste. Peça um vídeo, seja sobre cinema ou sobre literatura, que você queira ver a gente falando aqui, eu, a Monique. Ative o sininho para você receber nossas notificações, pra você saber quando vai sair um vídeo novo e tal, você ser avisado. É muito bacana fazer isso, algumas pessoas já estão ativando o sininho e falando pra gente, tá? O nosso vídeo do It foi muito elogiado, então muito obrigado às pessoas que elogiaram a gente. E deixa aí seu comentário, compartilha o vídeo, ajude a gente a crescer e tal. A gente acredita que o nosso conteúdo é muito bom e a gente quer que ele atinja mais pessoas, então por favor nos ajude com isso. E se você se interessou pelo livro, você pode achar ele aqui embaixo no nosso link da Amazon. Se você comprar nesse link da Amazon, você ajuda a gente a crescer. Eu creio que seja isso, muito obrigado por ter assistido a gente e tchau!